Joyce Hasselman, mais uma vez, voltou a dar as suas declarações, soltar as suas pérolas. Eu sou Rafael Lima e vou falar mais uma vez dessa Joyce Traíra Hasselman que precisa se enxergar e ver que ela realmente não é nem 0,5% do que ela está pensando que é. Vamos lá. Para quem não se lembra, a Joyce Hasselman, em 2018, fez campanha para o Bolsonaro, mas o objetivo dela, como todos os outros deputados que fizeram, era se eleger. E assim foi feito. Ela conseguiu se eleger, teve mais de 1 milhão de votos. E no segundo turno, depois que ela já estava eleita, ela, se dizendo fazer campanha para o Bolsonaro também, ela foi em São Paulo, se uniu ao João Dória, criou o logo Bolsodória e fez campanha para o João Dória e não mais para o Bolsonaro. Então ela usou o nome do Bolsonaro no primeiro turno para se eleger, dizendo que estava fazendo campanha e ajudando o Bolsonaro, e no segundo turno para eleger o João Dória. Então a Dória não fez, a Joyce não fez favor nenhum ao Bolsonaro, como ela se diz que trabalhou tanto para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, como a sua é uma pessoa honesta e grata, ao contrário do que ela disse, colocou ela como a líder do governo no Congresso Nacional. Então, ela era praticamente o braço direito do Bolsonaro no Congresso. E ela sempre gostou de aparecer, sempre gostou de falar muito. Então, fazia suas lives, suas transmissões, falava sobre tudo. Só que vamos se lembrar do seguinte, a Joyce nunca foi política. É o primeiro mandato dela. E o ego dela subiu a cabeça. Subiu de uma forma anormal. E ela assumiu como deputada em fevereiro. 8 meses depois, 6 meses depois, ela já estava se achando a rainha do Congresso Nacional, pensando até ser mais inteligente, mais preparada e melhor do que o presidente Bolsonaro. Ela praticamente só faltou dizer que quem deveria ser eleito presidente da República era a Joyce Hasselman e não o Bolsonaro. E aí, com isso, ela, visando a Prefeitura de São Paulo, porque ela não se contentou com seu salário de R$ 35.000 por mês, como deputada federal e mais um monte de benefícios, ela pegou e falou, ela pôs na cabeça dela, falou, vou ser prefeita de São Paulo, tive mais de 1 milhão de votos em São Paulo, então a chance de eu ganhar é muito grande. E se eu perder, nada acontece porque eu continuo como deputada ganhando meu salário de 35 mil por mês e mais uma infinidade de benefícios. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? O Bolsonaro falou, não, Joyce, eu não te apoio a prefeitura de São Paulo. E aí ela empinou a carroça. Aí ela ficou brava, ela esperneou, saltitou, pulou. Com isso, lá no Congresso Nacional, na primeira oportunidade que ela teve, ela pôs as garras de fora, movida pela raiva, pela ira que ela ficou por o Bolsonaro falar não a ela, a prefeitura de São Paulo. E quando teve o caso do Valdir, que era o presidente do PSL no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nisso teve a divergência dele e o Bolsonaro falou, ele não será mais o presidente do PSL, mas será o meu filho Eduardo Bolsonaro, em quem eu confio. Isso o Bolsonaro falando. Aí a Joyce Hasselman, que já estava com raiva do Bolsonaro, porque ela acha que o Bolsonaro deve favor a ela, e ela acha que o Bolsonaro deveria apoiá-la à Prefeitura de São Paulo, achou ruim, ficou brava, ficou inconformada e começou a atacar o filho do Bolsonaro em um momento de desavença entre o Bolsonaro e o presidente do PSL na Câmara dos Deputados, o delegado Valdir. Com isso, Bolsonaro, que é um homem firme, como sempre foi, não perdeu tempo discutindo com ela, enxergou a inferioridade dela e a sua superioridade e disse o seguinte, Joyce, a partir deste momento você não é mais líder do governo. Cate as tuas coisas, cuida da tua vida, nossa relação de amizade, nossa relação encerra aqui, acabou. E escolheu um outro para ser líder do governo. Foi o estopim da ira da Joyce. A Joyce não se aguentou,
ficou revoltadaça, ficou pé da vida, ficou inconformada e saiu atacando o Bolsonaro, seus filhos e até a sombra dele. Saiu falando que ele tinha inteligência menos 20, que ele só não sofreu um impeachment por causa dela, que o Bolsonaro não sabia governar, que o Bolsonaro não tinha articulação, ela que articulava, que se não fosse ela, o Bolsonaro não seria nada, não cumpriria nem o primeiro ano de mandato. Então, ela mostrou quem ela era. E aí, ela foi se juntar a quem? Ao João Dória. Só que, nessas declarações, ela perdeu cerca de 500 mil seguidores em suas redes sociais. Levando em consideração que cada seguidor é um voto, ela perdeu aí 500 mil votos. Só que cada seguidor também tem amigos e parentes, que muito provável que votaram nela. Então ela perdeu aí muitos votos, mas muitos votos mesmo, incalculáveis os números de votos que ela perdeu já para a próxima eleição. Mas ela, como uma pessoa que se considera muito inteligente, ela pegou e continuou firme nessa sua idiotice, nesse seu objetivo. O Dória foi lá rapidamente, que não quer se queimar, e apoiou o Bruno Covas à Prefeitura de São Paulo, deixando bem claro que não tinha relação nenhuma com a Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann, por sua vez, não se deu por vencida. Só que ao invés dela criticar as declarações do Dória, que vem sempre falando contra o Bolsonaro, exemplo é o discurso da ONU que o Bolsonaro fez, e foi um discurso autêntico, sincero, claro e objetivo, mas para o Dória não, porque o objetivo do Dória é destruir o Bolsonaro. A Joyce Hasselmann sequer criticou o João Dória e atacou o Bolsonaro. Só que agora, ela de tanto bajular Dória, ela conseguiu aí uma chapa se unir ao Bruno Covas. Ainda não sei se ela será vice-prefeita, vice-candidata à Prefeitura de São Paulo com o Bruno Covas, ou ele será vice dela. Mas, por enquanto, o que está certo nesse momento é que será Joyce e Bruno Covas candidatos à Prefeitura de São Paulo com o apoio do João Dória, de tanto ela bajular o João Dória. Uma pessoa que tem demonstrado não ter nem sequer amor próprio mais, pelo seu objetivo, que é o poder executivo, a Prefeitura de São Paulo, que eu duvido que ganhe. Acredito até que não chegará nem ao segundo turno, a não ser que as pessoas de lá daquela cidade estejam tão mal informadas ao ponto de confiar na Joyce Hasselmann. Mas, enfim, tudo isso aconteceu e a Joyce ainda continua atacando o Bolsonaro. Ela, que tem aí de 6 a 8 meses de experiência na política, no poder legislativo, mas se acha autodidata, ela se acha a Marta da política, a Marta jogadora de futebol, e foi cerca de 5 vezes melhor do mundo. A Joyce Hasselmann pensa que ela é a Marta da política brasileira. E diz agora, em sua última declaração, que o Bolsonaro é um presidente da República despreparado, que age como um vereador. Mas espera um pouquinho, ela ao menos já foi vereadora, ela já ganhou uma eleição sem ser nas costas de alguém. Ela disse que não deve nada ao Bolsonaro, ela não tem nenhum cordão umbilical com o Bolsonaro, nenhuma ligação com o Bolsonaro, que ela é uma pessoa independente e teve mais de 1 milhão de votos verdadeiros, reais, e que suas críticas nas redes sociais é feito por uma militância virtual. E que o Bolsonaro, saindo do partido do PSL, criando o partido Aliança pelo Brasil, ele está criando a Fakelândia, um partido para lançar fake news e viver à base das mentiras. É basicamente isso, trocando em miúdos, o que a Joyce tem falado do Bolsonaro. Segundo a Joyce Hasselmann, o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro é apenas um cara que se elegeu porque muita gente trabalhou para ele e que é ingrato por não recompensar as pessoas que trabalharam para ele, como se ela trabalhasse para ele. Lembrando que no primeiro turno ela fez campanha para o Bolsonaro para se eleger e no segundo turno fez campanha para o João Dória para ganhar o apoio do João Dória em uma próxima eleição, caso o Bolsonaro não apoiasse. Então ela é uma mulher totalmente estrategista, maquiavélica, que pensa nos detalhes e que está dando com os burros na água, mas não enxerga. Ela pensa ser maior do que ela é, maior no sentido
como política, porque fisicamente ela é tão grande quanto ela pensa. Agora, politicamente ela não é. Isso é óbvio. Só que ela não se enxerga e continua atacando o nosso querido presidente da República, o único que teve coragem de mostrar toda a palhaçada, a sujeira, a porquice da política brasileira. O único que enfrentou a grande mídia, toda a criminalidade do Brasil e que tentaram matar ele, porque aquela facada do Adélio foi paga por alguém. Alguém pagou o Adélio para cometer aquele crime, tentar matar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já estava eleito, não foi a facada que o elegeu. Então, a Joyce Hasselman, ela acredita que ela é melhor do que o Bolsonaro. E nós temos que mostrar a ela que ela não é e que não somos robôs. Por mais que ela não queira acreditar, ela insistindo nesse argumento, insistindo nessas palavras vazias, nessa palhaçada dela que não tem fundamento, não tem base alguma, nós temos que mostrar a ela que ela não é nada e não eleger mais essa mulher. Temos que fazer uma campanha contra a Joyce Hasselman e, desta forma, ela se enxergar e saber que ela não é nada. O Bolsonaro, sem ela, é o capitão do exército, presidente da república, honesto, fiel, verdadeiro e sincero. Ela, com o Bolsonaro, era uma falsa, sem o Bolsonaro, ela é uma continua falsa da mesma forma, só que também é uma bajuladora do João Dória e não tem sequer amor próprio, porque o João Dória desprezou ela, apoiando Bruno Covas, e agora ela bajulando o Dória, ele aceitou colocá-la junto com Bruno Covas. Então, pessoal, vamos mostrar ao povo quem é a Joyce Hasselman de verdade. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.